E aqui a gente vai falar, então, Gi, técnicas de respiração ajuda os meus pacientes? Olha, se as técnicas de respiração ajudam, ajuda. Inclusive, a gente tem um módulo só dessas técnicas, né? As técnicas de respiração, ela vai ajudar, sim, os seus pacientes, mas não resolve. Você quer que o seu paciente tenha ansiedade e depressão pro resto da vida ou você quer curar o seu paciente? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Eu sempre digo isso, até para os meus pacientes. O que você está vindo buscar comigo? Você quer buscar técnicas, chás, você quer buscar caminhos para viver com ansiedade e depressão ou você quer sair da ansiedade e depressão? Porque se você quer sair da ansiedade e depressão, eu sou a pessoa que vou te levar lá. Mas se você está querendo aprender a viver e conviver com ferramentas que possam te ajudar, então você está na pessoa errada. Porque eu não vou nem sequer perder meu tempo de consulta falando para você quais são as respirações, quais são as coisas que você vai ter que fazer para melhorar na hora da crise. Eu não quero que o meu paciente melhore. Gente, se conscientizem disso. Nós não queremos que o nosso paciente melhore só um tempo, ou tenha controle sobre a crise de ansiedade, ou acredite que depressão é para o resto da vida, ou acredite que ansiedade é para o resto da vida. Gente, eu me curei de epilepsia crônica. Se eu tivesse acreditado que a epilepsia era uma coisa para o resto da vida, como meus médicos disseram, olha onde que eu estaria hoje. O que estaria acontecendo comigo hoje? O que seria a minha história? Então, quando eu estou falando sobre isso, eu quero que você tenha consciência que se eu conseguir, você também vai conseguir. Só que a gente precisa ter o caminho certo, as ferramentas ideais. Porque se a gente não tem esse caminho certo, a gente fica perdido. Quando a gente não sabe para onde a gente ir, imagina você andando num carro sem saber para onde você vai. Você não sabe nem a direção. Você sai andando às voltas. Você nem sabe se você passou ali já uma vez ou duas. Então é preciso a gente conseguir encontrar o caminho que a gente quer seguir. E o caminho é esse caminho terapeuta que eu quero que você também fale para o seu paciente. Você deixe claro, eu faço questão de deixar claro para o meu paciente. Você quer se curar ou você quer manutenção? Você realmente está disposto a fazer o que é necessário ser feito para mudar a sua realidade? Sabe por quê? Porque Albert Einstein, lá no passado, já dizia: loucura é você fazer todos os dias a mesma coisa e querer ter um resultado diferente. Gente, esse é meu lema. Esse é meu lema. Se eu faço a mesma coisa, o meu resultado é igual. Então eu tenho que aprender a fazer diferente até achar o caminho certo. E depois é só repetir esse caminho. Depois é só repetir esse caminho. A primeira vez que alguém faz um caminho para algum lugar, esse caminho ainda é incerto, ela vai se perder mais vezes. Mas depois que a gente já sabe, se você sabe que daqui para Lisboa, por exemplo, eu moro em Guimarães, mas moro na zona norte de Portugal há 21 anos. Se eu quero ir para Lisboa, eu sei que eu tenho que pegar um. Eu posso ir por outros caminhos? Tem outros caminhos que vão dar lá, mas eu sei que o caminho mais rápido para chegar lá é A1. Mas por que eu sei isso? Porque alguém já fez esse caminho e deu certo. E depois disso construíram uma estrada para melhorar esse caminho e esse acesso. Por que é que eu vou ficar pensando, eu vou ter que descobrir como que eu vou para Lisboa? E fico tentando estradas diversas. De repente eu estou passando por Famalicão, estou subindo para a Póvoa do Lanhoso, querendo ir para Lisboa. Totalmente perdido. E isso atrasa muito o seu processo de cura. Então, o que eu quero trazer para vocês é que precisa seguir um caminho para onde você quer chegar. E se você, por exemplo, quer se tornar um terapeuta especialista no tratamento da ansiedade e depressão, o seu caminho é segunda-feira assistir a aula. Porque só de ter se inscrito não vai acontecer um milagre na sua vida e você vai descobrir tudo que é necessário para viver, para ajudar o seu paciente a viver sem depressão e sem ansiedade. Você precisa estar na prática, você precisa entender, você precisa colocar no papel, você precisa se colocar nesse lugar, né? Então, é necessário a gente colocar a gente no lugar da ação, porque senão depois você vai ser aquele terapeuta que não tem ação, que não consegue fazer, e daí você vai sofrer, porque você vai olhar à sua volta e vários terapeutas estão tendo resultados, e você não. Vários terapeutas têm agenda cheia, e você não. Vários terapeutas são procurados mesmo no offline, e você não. E aí você começa a ficar triste. Você fala, a terapia não é para mim. Esse caminho não é meu. Eu não sou capaz de ajudar o outro. Mas a verdade não é que você não seja capaz de ajudar o outro. É que você está tentando com as ferramentas erradas, você está tentando com o caminho perdido. E todo caminho, para a gente chegar mais rápido, hoje em dia a gente usa o GPS, não é? Quando a gente não sabe o caminho, o que a gente vai lá? Pega o GPS. O GPS nada mais é do que
as pessoas que foram colocando os caminhos que chegavam em determinados lugares e depois foi tudo mapeado. É isso que a gente está querendo, tá bom? Bem, então aqui nas técnicas, ainda nessa pergunta número 2, tem aqui mais algumas perguntas. Qual a ferramenta que dá para utilizar com a depressão mais crônica? Qual é a ferramenta que a gente pode utilizar com a depressão mais crônica? Aí eu vou trazer aqui uma coisa para vocês que vai mudar a forma de vocês pensarem, tá? Depressão, ela já vem de anos. Normalmente a pessoa que vai procurar você, terapeuta, com depressão, ela já está vivenciando isso há mais de 2 anos. Porque senão ela ia chegar em você pela ansiedade. Ela está vivenciando há mais de 2 anos. Ela pode não ter certeza, mas ela está. O que significa que o processo dela é bem denso. E ela não vai lembrar mais o que fez com que ela entrasse em depressão, porque é tantas pequenas coisas. Se você não tem uma ferramenta que consegue fazer essa trajetória para ela e mostrar, olha, a sua depressão começou aqui, com isso. E agora você está passando por isso. E esse sentimento seu está acontecendo dessa forma. Por isso que você está tendo esses gatilhos que fazem você entrar numa crise de depressão. Se você não conseguir fazer isso, fica muito mais difícil. Então, vou dar aqui um exemplo. Imagina que você se chateou com alguém. Essa pessoa falou para você que você era... você é muito burra. Por exemplo, uma palavra bem feia de se ouvir. Você é muito burra. A primeira vez você pode desculpar. Na segunda vez que ela te chamar de estúpida, burra ou idiota, você já começa a ficar alerta. Na terceira vez você já não desculpa mais. Por quê? Porque a sua memória guardou as informações para que você não desculpasse mais. Para que aquilo te ofendesse. Então, às vezes, só daquela pessoa chegar perto de você, você já fica com raiva. Por que você ficou com raiva? A pessoa não chegou fazendo nada por tudo que ela já fez antes. A gente sabe muito bem o que é isso, porque no nosso casamento isso pode acontecer. Às vezes a sua mulher está sempre desvalorizando você, falando que você não presta para nada, que você é um inútil, que você não consegue fazer nada direito. E aí chega um momento que ela chega perto de você e você já, você já sai nervoso porque você pensa que já vai acontecer tudo de novo, que ela já vai te dar um sermão. Ou o marido, a mesma coisa. Você está farta de falar para o seu marido vem sempre falando, cobrando coisas de você. E daí quando você chega perto dele e ele vai para falar alguma coisa, você já sabe o que ele vai falar, você já fica nervosa antes mesmo dele falar. Porque o nosso cérebro foi treinado para isso. Então, se você entender isso, você vai perceber que o seu paciente entra em crise depressiva, porque no momento do dia dele, aconteceu alguma coisa, que é a âncora da imagem, que fez com que ele acionasse a crise de ansiedade dele, a crise depressiva dele. Então, todo mundo tem uma crise depressiva ou uma crise de ansiedade. E essa crise, ela é ativada por uma âncora da imagem, tá? Isso é importantíssimo vocês saberem.